E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui à resolução de mais uma questão do SAEP 2016, tá? Bem, essa questão aqui nos diz o seguinte: o gráfico que representa a função exponencial, definida por y igual a 2 elevado a x menos 1, com x pertencente a r, é qual? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, alguns pontos são importantes aqui da gente reconhecer, tá? Quando é que uma função exponencial é crescente ou decrescente? Vamos primeiro pensar nisso. Claro, não precisa disso para resolver necessariamente essa questão, tá? Mas eu vou aproveitar a oportunidade e falar. Uma função exponencial ela é desse tipo aqui, ó, y igual a elevado a x. Esse a é o que a gente chama de base, né? E o x é o que a gente chama de expoente. Por isso que o nome da função é exponencial, porque a variável está no expoente. Aqui a base é um número, tá? Se essa base, se esse número a for maior que 1, então a gente tem aqui uma função exponencial que vai ser crescente. Se esse número a ele tiver entre 0 e 1, aí a gente vai ter uma função exponencial decrescente. Aí muita gente pensa, e de maneira errada, o que eu vou falar agora, que é o seguinte, então se o a for um número inteiro maior que 1, então é crescente, se for uma fração, é decrescente. Cuidado, pessoal. Imagina que você tem y igual a 3 sobre 2 elevado a x. Isso daqui é uma fração, mas 3 sobre 2 dá 1,5, né? E 1,5 é maior que 1, então é crescente. Então, quando é que vai ser decrescente? Quando realmente eu tiver uma fração, mas o número de cima for menor que o de baixo. Então, por exemplo, se ao invés de 3 meios fosse 2 terços. Aí sim, quando eu divido 2 por 3 dá menos que 1. Aí eu vou ter uma situação aqui desse tipo, tá? Onde vai ser decrescente. Note que a base não pode ser negativa, tá? Porque se a base for negativa e eu pegar x igual a 1 meio, por exemplo, né? 1 sobre 2, aí eu vou ter que tirar a raiz quadrada do número negativo, não pode, tá? E também a base não pode ser zero, porque se a base for zero, zero elevado a qualquer coisa vai dar zero, né? Zero elevado a 1, zero elevado a 2, assim vai. E o zero elevado a zero nem é definido, a gente tem essa situação. E a base também não pode ser 1, né? Porque 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1. Então aqui também o a não pode ser negativo, nem zero nenhum. Por isso que é sempre ou maior que 1 ou entre 0 e 1, tá? No caso da nossa base aqui, a gente vê que é 2 elevado a x. Ó. Isso faz com que a função seja crescente, porque 2 é maior que 1. Então, isso já elimina a letra B, aqui, ó, essa letra B está eliminada. Isso já elimina também, tem mais alguma? Aqui a letra C, né? A letra C também já está eliminada, porque são decrescentes. Agora, a letra A, D e E, aí todas são crescentes. Então, pode ser uma dessas, tá? Como é que eu vou saber qual é a correta? Eu posso testar um ponto, pessoal. Eu posso pegar, por exemplo, estou vendo que em todas o x igual a zero está definido. Então, eu vou pegar x igual a zero e vou descobrir quanto é que vai dar o y. Eu jogo na função que foi dada no enunciado. Y é igual a 2 elevado a x, só que eu estou dizendo que x vale zero. Tudo isso menos 1. 2 elevado a zero dá 1, qualquer número elevado a zero dá 1, né? Com exceção do próprio zero, e não se sabe o valor, é indefinido. E aqui a gente vai ter 1 menos 1. Então, y é zero. O que é que significa isso? Que quando x for zero, o y também é zero. Ou seja, a minha função tem que passar na origem. Quando eu olho para as alternativas que restaram, a única que passa na origem é a letra A. Concorda? É esse ponto aqui, ó. Então a gente já sabe que a letra A é a correta, então aí a questão já acabou, tá? Você poderia fazer essa resolução sem saber do fato da função ser crescente ou decrescente. Poderia ter substituído o x por zero e depois o x por 1, que eu estou vendo que em todas tem o x igual a zero e o x igual a 1. E aí isso aí dá certo nessa também, tá, pessoal? Uma curiosidade é que essa função, se alguém conhece um jogo chamado Torre de Hanoi, para você descobrir o número de movimentos que você faz na Torre de Hanoi, né, supondo que você não erre nenhum movimento, é uma função desse tipo, 2 elevado a x menos 1, onde x é o número de discos que tem na torre. Então, se a torre tem 5 discos, você faz 2 à quinta menos 1. Essa é a quantidade de movimentos que você tem que fazer para conseguir terminar o jogo, tá? Então, fica aí essa curiosidade. Pessoal, se tiver ficado alguma dúvida, você pode postar nos comentários. Então, valeu e até a próxima questão. Um abraço.